Olá pessoal, mais um vídeo, meu nome é Antônio, vamos falar sobre mensagem sobrenatural. Os magos e gurus da nova era que canalizam entidades, orixás, eles dizem que canalizam extraterrestres, anjos, guias, através de psicografia ou então através da mente e assim por diante. Telepatia, né? Telepatia, no caso, eles dizem, né? Através da mente. E as mensagens. Vamos entender um pouco sobre isso. A palavra de Deus em 1 João diz o quê? Não criais a todo espírito. Aí, gente, já tem uma interrogação. Não criais a todo espírito. Então, o que acontece? Eles recebem mensagens e para a gente poder entender se essas mensagens são verdadeiras, se são realmente coisas que vão trazer um bom final, um caminho correto, nós temos que analisar a mensagem. E a escritura, as escrituras, ela é a régua, o canon é a régua que realmente te dá um discernimento para você saber se realmente é de Deus ou não é, essas canalizações. Então, no mundo, muitos têm recebido mensagens e nós vemos assim, cada um trazendo ali um ensinamento, cada um trazendo ali um caminho, e há uma divisão muito grande até mesmo entre eles. E agora nós vamos entender. Então, a base nas escrituras que eu tenho é Jesus. Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós vemos assim uma complexidade muito grande. Magos e gurus que recebem entidades, e ali traz uma mensagem, e eu quero mostrar a diferença. O cristianismo ele é fundamentado na revelação. Na revelação de quem? Na revelação de Jesus. E os ensinamentos de Jesus desmistifica tudo o que é falso, tudo aquilo que não vem de Deus. Nós temos uma passagem, um fariseu, um homem muito, um doutor da lei, príncipe dos judeus, chamado Nicodemos, foi ter com Jesus. Jesus ali, ele expressou um ensinamento, e este homem, conhecedor do Torá, do Pentateuco, dos livros lá do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, ele não entendeu o que Jesus estava dizendo, ele não conseguia entender. Jesus teve que, praticamente ali, de forma assim, mais simples, tentar ensiná-lo. Porque Jesus disse para ele, chegou a falar, olha, se eu te falo das coisas da terra, exemplos da terra, você não entende? Se eu te falar das coisas espirituais. Então, gente, as coisas, assim, sobrenaturais, que não está na nossa esfera, na nossa esfera terrestre, são complexas. Então, as escrituras nos ensinam que Deus não é Deus de confusão. E agora, muitos se extraviaram e estão dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Então é isso que eu quero esclarecer para você. Estão seguindo ensinamentos que, na verdade, não sabem qual será o final. Falam de Deus, falam de coisas boas, mas, na verdade, não tem fundamento nenhum. Algumas mensagens provocam mais medo, provocam mais, como diz assim, turbulência, do que, na verdade, alguma coisa concreta. E agora, Jesus ele alertou sobre isso. Falsos profetas, alguns dizendo ser Cristo, que viriam ser o Cristo, e não é, e aí por diante. Então, ele disse assim, olha, para Nicodemos, Jesus disse para Nicodemos, não te maravilhes de ter dito que é necessário nascer de novo. Então, Jesus ali estava falando sobre o novo nascimento. O novo nascimento. Agora, esse novo nascimento que Jesus estava dizendo era o conhecimento, a abertura da mente para entender o plano de salvação. Exatamente, é isso que Jesus estava falando. Ele não conseguia entender isto. E ele disse, como eu, sendo velho, vou entrar no ventre da minha mãe?
e depois eu vou nascer de novo? É isso? Não. Nós já nascemos uma vez. Nós já nascemos. E ele estava dizendo com relação a entender o plano de salvação. Então, e não tem nada a ver com reencarnação. Isso aí é um assunto que de repente eu posso falar assim para vocês entenderem melhor que realmente Deus, as Escrituras, Jesus mesmo, diz que isso daí não tem nada a ver, não existe. Então, cada um acredita de uma forma, cada um segue estas entidades, essas entidades, seguem essas entidades, aprendem dessas entidades e tem aí as suas teorias. Então nós temos que separar o que é teoria e o que é fato. E realmente são todas essas coisas, elas estão tirando as pessoas do caminho e desviando da verdade, rejeitam a verdade, seguem aí livros ocultos, coisas aí de forma sobrenatural, que na verdade nem eles entendem. Então, para nós entendermos isso, você tem que conhecer Jesus. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Vejo assim muitos que estão até usando alguns versículos isolados das Escrituras e fazendo aí o seu pretexto. Fazendo aí e as pessoas vão. Fala ali de uma forma difícil, Yeshua HaMashiach, que não sei o quê, e as pessoas, geralmente, elas têm preguiça de pesquisar e de examinar. Jesus disse, examinai as Escrituras que você cuida ter nela vida eterna. Então é isto. As mensagens que eles trazem, o que é autoempoderamento, capacidade de usar a sua livre escolha, você define o seu final, feliz, expansão da mente, realidades paralelas, energia, vibração. É uma coisa mais confusa que você não entende nada. Alguns chegam a dizer que a mesa que você tem, o computador que você tem, o livro que você tem não é real, você está em outra realidade. E muitos estão procurando entender quem é você está procurando entender quem é você está procurando entender para resolver os seus problemas, alguns estão buscando prosperidade, alguns estão buscando conforto, você nem mesmo se entende, você está entrando num caminho ainda muito mais complexo, que é difícil de entender. Então, resumindo, enfim, o cristianismo é fundamentado em revelação, e a revelação que é? Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus mesmo, ele rejeitou contato com entidades. A própria Escritura rejeitou. Não criais a todo espírito, mas provai se o Espírito é de Deus. E as mensagens? Também, pela mensagem, você pode entender, através das Escrituras, se ela é de Deus ou não. Alguns trouxeram profecia. O que é profecia? É falar de algo que vai acontecer sem antes ter acontecido. Então as Escrituras diz lá em Deuteronômios que se o profeta, em nome do Senhor, falar alguma profecia e essa palavra não se cumprir, aí você vê que essa palavra Deus não falou. Porque as Escrituras, ela fala de coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer. E nós vimos assim realmente se cumprindo. Então, as Escrituras estão seladas. Estão seladas. A volta de Cristo, as Escrituras falou do nascimento de Cristo, Jesus nasceu, falou também no Antigo Testamento da morte de Cristo, até da traição de Cristo e o valor do preço que Jesus ia ser traído. Então, e agora as Escrituras têm a promessa da volta de Jesus. Então tudo isso tem um segmento. E agora as manifestações de hoje, os gurus, os magos da nova era, estão aí ensinando outro evangelho.
E as Escrituras diz lá em Colossenses que se alguém vos anunciar uma outra mensagem, além da mensagem do que já vos tenho dito, disse Jesus, seja maldito. Então, gente, é maldição, é caminho que não vai ter um final bom. Então, cada um desses gurus e magos aí recebe uma entidade, passa para você aí um ensinamento para você conquistar as coisas. E as pessoas que são atraídas, são as pessoas que estão frágeis, que tem problema pessoal, que está com problema particular, que está endividado, e estão se englobando, se envolvendo com esses ensinamentos. Então, mensagem sobrenatural, ela é de Deus ou não é de Deus? Então, as Escrituras nos dá. Então, enfim, o que eu quero concluir é isto. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele tem um plano na tua vida. E Deus não é Deus de confusão. Ok? Não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus ou não. Na verdade, essas entidades estão te distanciando de Deus, porque a partir do momento que você se acha que você tem um autoempoderamento, uma capacidade de escolher o teu final, então você está dizendo que você é Deus, você não precisa de Deus. Isso daí é uma dos ensinamentos que eles te afastam de Deus. Então, Jesus está voltando. E se prepara, ó terra. Se prepara porque Jesus está voltando. Se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus, conheça as Escrituras. E conhecereis a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, que vós cuidais ter nela a vida eterna. Ok? Muito obrigado. Até mais.